Aleluia. Amém, meu irmão, pode se assentar. Desde ontem nós estamos com um texto em nosso coração e eu quero compartilhar algumas coisas nessa manhã, mas preciso ler esse texto que ontem, durante o nosso tempo de jejum e oração aqui na igreja, o Senhor soprou esse texto sobre nós por algumas vezes, cantamos sobre isso. E que é o texto de Isaías 64. Isaías 64, do versículo 1 até o 4. Quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, a tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Quando desceste, muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. E tem uma versão que no primeiro versículo ele faz uma exclamação, ele fala: se rompesse os céus. Ele exclama, ele fala: se rompesse os céus e descesse. E ele faz alusão à presença do Senhor que foi manifesta por muitas vezes na antiguidade. Aqui não, talvez muitos podem também usar esse texto para falar sobre a vinda do Senhor e tá tudo bem, mas quando ele, no versículo 3, João, quando ele fala assim, quando descesse muito tempo atrás. Eu gosto desse versículo, porque ele não está falando apenas de uma esperança futura, mas ele está falando de uma realidade. Quando ele fala, se descesse os céus, ele não está jogando palavras ao vento, né? Ele não está falando sobre uma suposição, ele não está dizendo assim, tipo assim, eu sei que não dá, né? Mas se o Senhor descesse, não. Ele diz assim, quando você desceu muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas. Os montes tremeram diante de ti. E aí nós podemos fazer alusão a todas as vezes em que o Senhor se manifestou sua presença. E quando o Senhor manifestou sua presença, e por que eu toquei nesse texto, né? Estou falando sobre isso. Porque, irmãos, essa exclamação, né? Esse de Isaías, né? Esse se você descesse aqui. Essa exclamação, irmãos, revela um homem que tem confiança no Senhor. Essa é a exclamação de um homem que conhece a presença de Deus.
é um homem que tem total confiança na palavra, na presença do Senhor. Ele está talvez diante de uma situação ali. Depois ele vai falar sobre os inimigos do Senhor, enfim. Mas eu penso que a gente precisava olhar muito para a nossa condição. Eu penso que nós precisávamos olhar muito para a nossa realidade. E nós precisávamos aprender a filtrar as nossas necessidades. Porque Ele não está dizendo assim, olha Senhor, se você nos desse armas melhores de guerra, né? Ele não está dizendo assim, Senhor, se o Senhor nos desse um tanque de guerra, um caça, se o Senhor nos desse um exército maravilhoso, os seus inimigos iriam conhecer o exército de Israel. Ele não está dizendo assim, Senhor, se o Senhor nos desse bombas e canhões, né? Se o Senhor nos desse armas melhores, Senhor, se o Senhor nos desse um exército mais poderoso, se o Senhor nos desse drones, né, que voassem aqui para jogar bomba nos nossos inimigos. Não. Diante de uma situação de adversidade, Ele filtra toda a sua necessidade e Ele lembra de quem é o Senhor, do que o Senhor é, do que o Senhor fez. Então Ele diz, Senhor, se fendesse os céus e descesse. E eu penso que essa é uma necessidade para os nossos dias, para a nossa geração. Porque quando nós temos uma dificuldade, então a gente olha para a dificuldade e da dificuldade a gente cria uma necessidade. Geralmente é assim. Está me faltando isso. Né? Tipo assim, a falta disso está me causando um problema. Então a gente olha para aquela dificuldade e fala assim, não, então é isso que eu preciso. Então a gente vai até o Senhor e fala, Senhor, eu preciso disso. E irmãos, Ele é um Pai, né? Eu sempre falo isso aqui. Eu acho que isso é muito válido. Né? Ele é Deus, Ele é nosso Pai. E Ele sabe dar coisas boas. Ele dá, Ele nos abençoa, Ele faz milagres. E todos nós temos alguma história para contar, talvez, de uma intervenção que o Senhor promoveu em nossa vida. E glória a Deus. E, sim, Ele é o Senhor, né? Que intervém sobre a nossa realidade com aquilo que precisamos. Mas eu penso que nós, talvez na empolgação, né? Nós transformamos isso numa doutrina. E parece que toda a doutrina bíblica se resume a isso. Se resume ao que o Senhor pode fazer por nós. O que o Senhor pode dar para nós. E parece que toda a doutrina bíblica então se reduz a isso. É um relacionamento com Deus por meio do presente que Ele pode me dar. Mas aqui Isaías ele está estreitando esse caminho. Nós temos falado aqui, falamos isso nas últimas semanas também, a respeito da presença, a respeito do Espírito, da suficiência do Senhor, do seu Espírito, da sua presença. E mais uma vez esse texto faz saltar ao meu coração a convicção de um homem que sabia que, apesar de todas as coisas que ele poderia ter ou que ele precisasse, ele sabe que aquelas coisas são passageiras, coisas são corruptíveis, coisas, a traça e a ferrugem corrói, mas a presença, irmãos, a presença do Senhor, o relacionamento com o Espírito de Deus, o relacionamento verdadeiro, caminhar com o Senhor, intimidade e relacionamento, isso, irmãos, é aí, porque essas coisas a traça não corrói, porque as coisas podem nos dar algo que momentaneamente, que legal, eu precisava disso, glória a Deus, obrigado Senhor. Mas se eu transformo isso numa doutrina, eu estou criando uma dependência de coisas, de acontecimentos, de realizações. Mas aqui Isaías, ele afunila tudo isso, ele fala assim, Senhor, quem dera o Senhor fizesse como fez antes, que na sua presença os montes estremeceram. Senhor, se o Senhor vier, Senhor, Senhor, eu tenho total confiança que se o Senhor encher o meu coração, a minha vida da sua presença, Senhor, eu sei, Senhor, que se eu construir um relacionamento íntimo com você, verdadeiro, Senhor, eu sei que nada mais vai abalar o meu interior. Senhor, eu sei que se o Senhor vier com sua presença, Senhor, eu sei, eu já provei, Senhor.
Eu já provei. Aquele primeiro amor, né? Você lembra do primeiro amor, o primeiro encontro, o primeiro toque? Ah, Senhor, parecia que nada mais importava. As coisas continuavam faltando, mas tinha uma suficiência dentro de mim, Senhor. Então, Senhor, se fendeu os céus e descesse. Essa é a realidade de um homem que confia no Senhor. É alguém que sabe quem é o Senhor. É alguém que sabe para quem está clamando. É alguém que sabe, irmãos, quem é aquele que ele está clamando. É alguém que provou da glória do Senhor. Esse é o clamor de quem confia. A gente clama, né? Senhor, se o Senhor me desse tal coisa. Não, Isaías está dizendo, Senhor, se descesse. Como o Senhor já fez. Tudo, irmãos, que em nós anda em desacordo com a vontade do Senhor, precisa de uma coisa, a suficiência de Cristo. Tudo em nós que ainda nos desestabiliza, tudo em nós, irmãos, ainda que, que ainda mexe com o nosso interior, precisa de uma coisa, a presença. Irmãos, se os montes tremem diante da presença, imagina o nosso coração. Se os montes tremeram diante da glória, imagina as nossas emoções e nossos sentimentos. E é disso que a nossa vida precisa. Eu quero tocar nesse ponto, irmãos, para que a gente volte a se tornar, ou em nossa geração, nesse lugar, sobre o lugar que o Senhor nos inseriu, na geografia, na condição que o Senhor nos inseriu. É um desafio nosso nesses dias aqui. Desenvolver em nós um clamor pela presença, pela glória de Deus. Desenvolver em nós, irmãos, um tipo de igreja que vai amar mais a presença do que as coisas. Um tipo de gente, uma geração, um tipo de igreja que vai amar mais aquilo que o Senhor está fazendo, do que tentando gastar e se cansando a sua vida, tropeçando ao longo da jornada, sempre tentando dar certo ou fazer aquilo que às vezes tanto, insistindo naquilo que te machuca, insistindo naquilo que te paralisa, insistindo naquilo que te neutraliza, que todas as vezes você para na mesma coisa. Mas eu creio que o Senhor está encurtando esse caminho para nós. Eu creio que o Senhor talvez não esteja nos dando muitas mensagens diferentes. Eu creio que talvez o Senhor não esteja nos dando muitas palavras diferentes, porque o Senhor quer nos levar a um lugar, a uma igreja que ama a sua presença, a uma igreja que ama a sua palavra, a uma igreja que ama a Cristo mais do que tudo, uma igreja que tem Cristo como suficiente. Mas é desafiador, é muito desafiador em nossos dias, é muito desafiador em nossos dias, porque hoje nós temos muitas possibilidades, temos muitas oportunidades, temos muitos caminhos, temos muitas linhas, de pensamento, e parece que nós estamos vivendo aquilo que Paulo profetizou, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos e cercar-se-iam de mestres segundo sua própria cobiça. Ou seja, hoje tem mestre para todos os gostos. Hoje nós temos mestres para todos os gostos, temos linhas teológicas para todo gosto, e você procura e vai se encaixar naquilo que você pensa e percebe ser o melhor para você, mas o Senhor, irmãos, na verdade a palavra ela não tem muitas linhas, a palavra ela tem uma só, é Cristo. E parece que por meio dessas linhas que nós fomos criando, desses subterfúgios que fomos criando, nós achamos ali amparo para tentar encontrar coisas para o nosso coração que a gente se sinta satisfeito e feliz. Fala, pronto, é isso aqui. Não, era isso aqui. E a gente não percebe, a gente vai se afastando de Cristo lentamente, a gente vai se afastando de Cristo pouco a pouco, e daqui a pouco essas coisas que nós tanto queríamos e pedíamos, elas se tornam um pilar na nossa vida. E quando nós não temos, quando elas não estão presentes, quando elas não estão no nosso controle, então a gente já se descontrola, a gente já não tem mais, a gente fica perdido, a gente está agora insatisfeito.
Mas, irmãos, a igreja, desde o princípio até aqui, sempre se moveu, sempre se desenvolveu por uma coisa: Cristo. Cristo. E nós precisamos voltar como filhos de Deus, voltar como igreja, fazer um caminho de volta, irmãos. Nós precisamos fazer um caminho de volta. Voltar para Jesus. E eu não falo apenas com as... Não é de palavras, sabe? Não é de... Porque palavras nós temos, canções nós temos, performance nós temos, mas eu falo de coração. É de dentro para fora, é aquela coisa que move você, é aquele sentimento, irmãos, que quando se transforma em atitude e ação, você reflete o caráter de Cristo. E não reflete apenas o caráter de alguém que está tentando buscar sua própria vida ou buscando dar certo. Ah, Senhor, se descesse, se fendesse os céus e descesse, tudo entraria em ordem. Veja, irmãos, isso não é só uma ação que isso não pode ser uma ação que não tenha fruto, que não venha do fruto de um coração transformado. Isso não pode ser apenas uma oração por ser uma oração. Não, isso, irmãos, no fritar dos ovos, não tem jeito. Quando chega lá no final do caminho, a gente vai revelar o mais puro e o interior do nosso coração, numa expressão como essa. Irmãos, quando o negócio, a adversidade vai chegando, o caminho vai estreitando, não adianta, a gente vai revelar quem a gente é de verdade. Os nossos anseios se revelam, nosso coração se revela. E é aí, irmãos, é aí que o homem se desespera. É aí que a gente clama por tudo, qualquer coisa, e a gente topa qualquer coisa a fim de resolver, a fim de dar um jeito. Por isso que nós precisamos de uma transformação do nosso interior. É de dentro para fora que transforma. E é aí onde Cristo se torna suficiente. Senhor, se eu ansiasse, se eu desejasse tanto, Senhor, a sua presença e a sua glória, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor viria. Eu tenho certeza que o Senhor desceria sobre mim. Senhor, eu tenho certeza que as coisas entrariam em ordem. Senhor, eu tenho certeza. Se ofendesse os céus, se o Senhor enchesse, Senhor, essa casa, essa igreja, as nossas vidas com sua glória, Senhor, eu tenho certeza, eu não teria falta de nada. Eu tenho certeza, Senhor, nada me faria falta. Senhor, eu tenho certeza. Quem dera. O Senhor já fez isso uma vez comigo, eu já fui cheio, tão cheio, Senhor, de amor e paixão por Ti, que nada mais importava. Eu também tinha muitos problemas, Senhor, mas a Sua presença me preenchia. A Sua presença me preenchia. E eu não sei se você percebe, irmãos, mas pouco a pouco, essas coisas, esse anseio pelas coisas, pelas realidades à nossa volta, elas vão minando a nossa fé, vai minando a nossa vida de oração, vai roubando, irmãos, a nossa devoção, vai roubando o nosso anseio pela palavra de Deus, vai roubando o nosso anseio pelos relacionamentos, vai roubando o nosso anseio pela vida de oração, vai roubando o nosso anseio pelo tempo de meditação na palavra. A gente já não espera mais, a gente já não se assenta para contemplar e meditar e amar o Senhor. Por quê? Porque agora estamos muito ocupados, a nossa mente está cheia de preocupações e certezas que nós temos, que aquilo que eu acho que me falta, isso sim vai ser o suficiente para resolver minha vida e resolver minha história. Isso sim, se isso aqui, então nós estamos, é por isso que a nossa geração está tão adoecendo tanto na mente, as doenças da alma, é por isso que a nossa geração está tão cheia dessas coisas, porque trocamos a essência do nosso interior, nós tentamos ocupar o vazio do nosso interior com coisas, com afazeres, irmãos, são tantas preocupações, e essas coisas estão nos abatendo a nossa fé. E então nós vivemos num mundo é um mundo que está dividido entre quem tem e quem não tem. É um mundo que está dividido hoje, quem ensina
Quem tem voz no mundo é quem tem alguma coisa, não é? Alguém sempre vai te vender um curso. Eu consegui, eu dei certo, eu fiz isso, eu fui por esse caminho. E quem é que vai comprar esse curso? É quem não deu certo, está tentando. Não é assim? Quem é que vai comprar a mentoria? É alguém que está tentando dar certo, ele está querendo alguma coisa. Então ele vai ver alguém que deu certo e ele vai... Engraçado, irmãos, que a maioria dos homens da Bíblia não deram certo para esse mundo. Está vendo como é sutil? Como de forma muito assim, né? Oculta, o nosso interior vai se transformando. A nossa expectativa vai se transformando. A gente se apoia sobre o livro de Apocalipse com uma esperança sobre o futuro, sobre a vinda do Senhor, mas ele estava preso quando ele escreveu. Nós lemos as cartas de Paulo, né? Talvez nos emocionamos momentaneamente quando lemos. Nós falamos, não, Paulo foi um grande homem, mas muitas dessas cartas Paulo estava preso. Paulo estava machucado. Paulo estava machucado por causa dos açoites, das prisões. Então você percebe que intrinsecamente, assim, sabe? Sem a gente menos perceber, os nossos olhos vão mudando de direção. Nossos olhos vão mudando, nosso coração vai mudando de opinião. A nossa mente já começa agora a vislumbrar outras coisas. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para Jesus. Senhor, se o Senhor fender os céus e descer, eu tenho certeza, todas as coisas entrariam no devido lugar. Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor descesse aqui, tudo seria diferente para mim. Talvez eu não teria tudo o que eu desejo, anseio ou almejei, mas Senhor, a sua presença colocaria o meu coração em ordem. Iria ordenar as coisas dentro de mim. Eu tenho certeza, o Senhor iria reposicionar as coisas dentro de mim. O Senhor ia reposicionar as coisas na minha mente. Nós precisamos voltar a crer em quem o Senhor é. O que essa frase significa? Eu não estou dizendo que crer no que o Senhor pode fazer. É crer em quem Ele é. Irmãos, são duas coisas totalmente diferentes. Crer no que Ele pode fazer, o Senhor já deu provas do que Ele pode fazer. E talvez até muitos de nós aqui tenhamos provas já do quão capaz Ele é de fazer coisas. Mas não tem mais a ver com o que Ele pode fazer, irmãos, é com quem Ele é. E Jesus é suficiente. O Senhor é o meu pastor. E eu não sinto falta de nada. O Senhor é meu pastor. E eu não vou sentir falta de nada. O Senhor é meu pastor. E basta. O Senhor é meu pastor. Não me falta mais nada. O Senhor é o meu pastor. Eu estou satisfeito. Então nós precisamos voltar a crer em quem Jesus é. E aí, irmãos, nós precisamos voltar a clamar. Para isso, nós precisamos voltar a clamar. Para crer o que Deus pode fazer, Deus precisa fazer um milagre, né? Para a gente crer o que Ele pode fazer, a gente precisa que Ele faça um milagre, para Ele mostrar o que Ele pode fazer. Mas quem Ele é, irmãos, aí só por meio de relacionamento. Só por meio de intimidade. Só o Espírito pode fazer isso. Eu creio que em Deus é, Gessé, porque uma vez Ele me curou, uma vez Ele fez tal coisa por mim. Mas eu creio que Jesus pode fazer. Eu também, eu já tive provas. Mas quem Ele é? É por isso que Jesus, quando com seus discípulos, Ele para os seus discípulos, irmãos, você percebeu que para os seus discípulos Jesus não fazia milagres? Você se perguntou isso? Jesus não fazia milagres para os seus discípulos seguirem. Jesus chegava e falava para eles, me segue. Você já parou para perceber que com os seus discípulos, Jesus não ficava mostrando quem Ele era? O que Ele podia fazer? Com os apóstolos, Jesus não ficava mostrando o que Ele podia fazer. Jesus revelou quem Ele é. Mas demorou 3 anos e meio nessa jornada.
E para alguns até depois, né? Porque a revelação foi se ampliando, eles foram percebendo. Após sua morte, Jesus ainda aparece para eles novamente. Mas é uma jornada. E esse é o problema da nossa geração, porque a nossa geração é uma geração imediatista. Então eu quero que Deus faça alguma coisa por mim. Agora, por que é tão difícil conhecer quem Jesus é? Porque aí não vai ser hoje. E nem só amanhã, e talvez não seja no próximo culto. Ah, irmãos, porque é uma caminhada. E nós não estamos mais dispostos a caminhar, né? A gente não está mais disposto a esperar, ter paciência, desenvolver. A gente não está mais, tipo assim, a gente não tem mais tanta paciência, né? Para andar junto, para andar do lado e conhecendo Ele pouco a pouco. Não, a gente não tem mais essa... Não, mostra alguma coisa que o Senhor pode fazer, senão eu, né, vou buscar outra religião, vou buscar outra coisa. O mundo é assim, ele quer provas. Ah, irmãos, mas para os seus discípulos, Jesus revelou quem Ele era. É por isso que Pedro falou, Senhor, a multidão até pode te abandonar, mas para quem nós vamos? Nós vamos para quem? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o fruto, irmãos, de quem conhece Jesus. Não é de quem sabe o que Jesus pode fazer. Só quem conhece quem Jesus é. Você lembra nessa ocasião, um pouco antes, Jesus olha para a multidão, tinha uma multidão seguindo Ele. Aí Jesus falou, vocês só me seguem porque eu dou de comer para vocês. Aí a multidão achou muito dura aquela palavra, virou as costas e foi embora. Essa é a geração que conhece o que Jesus pode fazer. Irmãos, eles conheceram o poder de Deus. Eles conheceram a capacidade de Jesus de fazer milagres. Mas só permaneceu ao lado de Jesus quem conheceu quem Ele era de verdade. Eu acho que Deus mudou minha pregação. Então vamos lá, já que é para mudar. Então abre comigo o livro de João. João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5. João capítulo 1, do 1 ao 5, vamos lá. No princípio, aquele que é a palavra... Ô João, tem outra versão aí? Tem a A21 tem aí, né? O NAA. Só muda ali para mim. Pode ser. Aí, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era... Quem é o verbo aqui, irmãos? Quem é a palavra? Jesus. Quem é que está falando aqui? Ó? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Amém? Ok? O que diz, volta ali, o que diz no final do versículo 1? O verbo, Jesus é, vamos lá, Jesus é, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Vamos lá. Eu acho que os discípulos... Bota no versículo 1 lá, João. Versículo 1. Eu acho que os discípulos entenderam isso aqui. Que Jesus era Deus. Eu acho que foi aqui... Eu acho que é aqui, irmãos, que se divide os discípulos da multidão. Por que os fariseus, os mestres da lei, né, os homens, os importantes, homens religiosos, por que eles não seguiram Jesus?
Eles estavam sempre questionando Jesus. Porque eles estavam sempre questionando e questionando, mas não questionando para conhecê-lo, né? Sempre tentando pegar Jesus em alguma coisa, pegar alguma contradição, sempre tentar, né, enganar Jesus. Por que que eles sempre perseguiam Jesus? Não seguiam, né? Perseguiam Jesus e faziam aquelas indagações, tinham aqueles embates, porque eles queriam uma prova. Eles, em primeiro lugar, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que Deus, Jesus, muito menos que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Deus pudesse encarnar, se tornar um homem, daquele jeito. Simples, roupas simples, sem nada para oferecer. Então eles não acreditavam. Então eles precisavam o quê? Precisavam de argumentos, precisavam de explicação, precisavam de uma prova. Muito daquela multidão, o que aquela multidão fazia? A multidão seguia Jesus, por quê? Por causa das suas necessidades. Ainda bem que não acontece isso com a gente, né? Eles só seguiam Jesus por causa do quê? Por causa das suas necessidades. É por isso que quando Jesus fala, olha, vocês me seguem porque eu dou de comer para vocês, eles foram embora. Agora eu faço uma pergunta para você. Se eles acreditassem que Jesus era Deus, eles iam abandonar Jesus? Hã? Bom, eles diziam que amavam a Deus. Eles diziam que queriam Deus. Eles esperavam, acreditavam nas promessas de Deus. Eles esperavam pelo cumprimento da promessa de Deus. Você acha que aquela multidão, se eles acreditassem que Jesus era Deus, eles iriam abandonar Jesus? Hã? Então por que eles abandonaram Jesus? Você já parou para pensar que muitos daquela multidão, eles abandonaram Jesus, mas foram para o templo fazer suas orações, foram para o templo para aprender das leis de Deus? Eu quero fazer tu pensar nessa manhã. Você já parou para pensar aquela multidão que estava seguindo Jesus, irmãos? Jesus estava... Qual é o lugar geográfico que Jesus estava? Israel, não é? Não era Israel? Pronto. Então Israel era um povo ali que tinha tem a sua religião, né? É um povo de um só Deus. Então, vamos lá, vamos chutar aqui, mas a grande maioria, se não todos, a grande maioria daquele povo seguia as leis de Deus, as leis de Moisés. É ou não é, irmãos? Beleza. Aí eles estão diante de Jesus. Para alguns era só um homem, um professor, um mestre, alguém que estava ensinando alguma coisa. Para alguns era um curandeiro, né, que curava, alguém que fazia milagres. Eles estavam ali e estavam seguindo Jesus. Eles falavam, opa, esse cara faz coisa. Aí o cara estava cego, ia lá, Jesus curava. O cara não tinha uma perna, Jesus ia lá, o cara paralítico, ele curava. Enfim, né, nós conhecemos os milagres de Jesus. Agora, se eles tivessem a certeza que Jesus não era apenas um professor, um mestre, não era apenas um cara legal, um cara gente boa que dava comida para os pobres, você acha que na hora daquela palavra eles iriam abandonar Jesus também? Se eles soubessem que Jesus era Deus, vocês acham que eles iam virar as costas? Mas agora muitos deles viraram as costas para Jesus e foram para a sinagoga para aprender da lei de Deus. Eles viram Jesus multiplicar o pão, comer o pão da multiplicação. Quando Jesus dá uma palavra daquela, eles viram as costas. E muitos deles, talvez no outro dia, estavam lá, cantando, dando dízimo e oferta, fazendo o seu devocional matinal. Mas tem os discípulos. E qual foi a palavra de Pedro, né, em consentimento ali com todos aqueles discípulos? Qual foi a palavra dele para Jesus? Jesus, a gente não tem para onde ir. A gente não tem a quem ir. Nós não temos a quem recorrer. Tu és o verbo de Deus. Tu és a vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. A eternidade está em você. Você é Deus. Nós vamos para onde? Aí Jesus olha para Pedro e fala, yes. Jesus dá um like lá. Eu não estou contando uma história para você, irmãos. Eu estou falando sobre nós.
eu não estou olhando para o passado para condenar aquela multidão ou dar parabéns para os discípulos. Eu estou falando sobre nós. Estou falando sobre a nossa geração. Vamos lá. Se Jesus aparece para você hoje, se Deus aparece na sua frente e fala assim para você, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. O que você faria? Pode ser verdadeiro, irmão. Eu não vou te corrigir, não. Pode falar. O que você faria? Meu Deus, tem que escolher alguém para perguntar. Vai, Rodrigo. Se Deus aparece na tua frente e fala assim, amanhã eu quero que você acorde, bote uma roupa vermelha e vai lá trabalhar com a roupa vermelha. Se Deus aparece e fala para você, o que você faria? Ele obedecer. Ou exatamente. Então eu acho que a gente não acredita que Jesus é Deus. Porque Jesus manda a gente amar o nosso próximo. Jesus manda a gente se sujeitar uns aos outros. Jesus manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Jesus manda a esposa sujeitar o seu marido. Precisava de um ano aqui para falar todas as coisas que Jesus falou, né? Então eu acho que a gente é igual à multidão. Qual a diferença entre usar uma roupa vermelha e amar uns aos outros? Você pode julgar que é mais difícil, e eu concordo com você. Mas a pergunta não é se é fácil ou se é difícil, a pergunta é quem Jesus é para nós. E aí? Eu não estou falando sobre eles, irmão, estou falando sobre nós. Se amanhã, Robson, Deus aparece na sua frente, fala assim, Robson, eu quero que você, se Deus aparecer na tua frente, fala assim, Robson, eu quero que você venda teu carro e compre um cavalo, você vai andar de cavalo agora. Claro que ia, porque é Deus falando. Então eu acho que para nós Jesus não é Deus, porque Ele fala, amem uns aos outros como eu vos amei. A gente não ama. É mais fácil comprar o cavalo, irmãos. Eu sei que é mais fácil. Agora, estou repetindo, não é se o que Jesus pediu é fácil ou não é. É sobre quem Ele é para nós. Se Deus aparece amanhã para você e fala assim, a partir de hoje eu não quero que você vá mais com um boné para a igreja. Eu não estou criticando, tá, irmão? Pelo amor de Deus, nem te conheço. Usei o exemplo errado, eu sempre dou umas gafes dessa. Olha lá o Pedro está lá, o Pedro está aqui, ó, pastor da igreja também, olha lá, ó, tá de boné. Se Deus aparece para você amanhã e fala assim, cara, eu não quero mais que você use boné, você vai obedecer ou não vai? Então Jesus não é Deus para nós, irmãos. Porque Jesus falou que a gente tem que perdoar uns aos outros. Então para nós Jesus é um cara legal e Deus é Deus. Não, Deus é Deus. Não, Jesus foi um professor, foi um bom homem, né? Jesus, tadinho, não tinha onde reclinar a cabeça, né? Homem simples, ó. Que pena de Jesus. Se Jesus aparecesse aqui, irmãos, o máximo que nós ia dar para ele é botar ele sentado numa cadeira boa, servir água para ele. O senhor quer um cafezinho? Né? A gente ia falar aqui, olha, conforme disse o nosso irmão Jesus, né? Olha aqui. Mas, irmão, eu sei que a gente está rindo, mas Jesus é só isso para nós. Jesus é só um cara bacana. Pobre homem, morreu numa cruz, né? A gente faz até assim, quando olha a imagem de Jesus na cruz, né? Mas Jesus não é um cara legal, irmãos. Jesus não é um cara bonzinho. Jesus não é um mestre. Não, Jesus é Deus. O Verbo era Deus. E eu te provo como para nós Jesus não é Deus. Porque todos os dias você vem para a igreja
E você fala, primeira coisa que você fala, você faz assim, ó, vamos lá, teatro. Ou não quer fazer um teatro aqui ou não? Não? É que o Nuno é o nosso ator, ó. A gente se dobra o joelho e a gente faz assim, Senhor, fala comigo. Me diz alguma coisa, Senhor. Amanhã eu tenho isso para resolver, aquilo. Ó, Senhor, faz alguma coisa pela minha vida, Senhor. Oh, me ajuda. Ó, Senhor. Ó, Jesus. Jesus, eu até vou botar uma oferta no final ali no gasofilácio da igreja, uma ofertinha. Tem umas moedas aqui no bolso, né, para o Senhor abençoar. Então, Jesus não é Deus. Jesus é Jesus tem bons conselhos, não tem, irmãos? Tem ou não tem? Me diz um conselho de Jesus que assim que você fala assim, não, ele está ficando louco. Mas Jesus não é um bom conselheiro. Jesus é Deus. É por isso que diante daquela palavra tão dura, irmão, Jesus, teve uma hora que Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó, Pedro falou uma besteira lá, aí Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. Mesmo assim, Pedro continuou ali. Eu não falo, irmãos, que a nossa fé não vai enfraquecer, né? Eu não estou falando de ser super-homem. A nossa fé vai enfraquecer. O próprio Pedro depois negou Jesus, né? Fugiu ali, deu uma... Mas vamos parar de criticar o Pedro, né? Até porque se Pedro não nega Jesus ali também, iam matar ele e ele tinha uma obra para fazer, né, pela frente, né? Não estou dizendo também que negar é certo, né? Mas tenta me entender, né? Vamos parar de julgar o irmão Pedro, coitado. Mas ele tinha uma obra para completar. E se converteu. Pedro, irmãos, depois que Jesus morreu, Pedro se converteu de verdade. Mas estava ali, estava firme. Por quê? Porque não, ele mesmo disse, para quem nós vamos? Nós vamos para que lugar? Qual pessoa que a gente vai seguir? Se tu és Deus. Tu és o Verbo encarnado. Por isso que eu não acho que seja um exagero dizer que a igreja precisa se converter a Jesus. Eu não acho exagero. Porque a gente está querendo converter o mundo, né? Mas converter o mundo ao quê? A essa nossa religião? A religião que tem um livro que a gente usa... Quantos por cento da Bíblia a gente usa? Tem uma pesquisa sobre isso ou não? Rapaz, mas a gente deve usar 10% da Bíblia. Que é só o que nos cabe. Quem é que já leu o livro de Números aqui? É chato, né? Ó, o Pedro leu, claro. Então a gente vai usar 10%. E desse 10%, 90% do 10% é o Novo Testamento. A gente julga, né, Felipe, que o Novo Testamento é mais fácil. Mentira! Mentira, irmão. Porque é no Novo Testamento, a maioria das coisas que Jesus falou está ali. A gente julga ser mais fácil, mas não importa se a gente não obedece. Não importa. Irmãos, você precisa decidir quem Jesus é para você. Porque se você acha que você está seguindo a Jesus com o direito de escolher em acreditar nas palavras que ele falou, qual você acha ser melhor ou não, qual o caminho, qual dessas aqui eu vou escolher seguir, irmão, você está enganado. Eu já falei, você está perdendo tempo. É perca de tempo. Se você não segue Jesus porque ele é Deus, o Deus encarnado, o Deus que encarnou e habitou entre os homens, é perca de tempo. Tem forma melhor na vida de enriquecer, tem forma mais fácil de enriquecer, de dar certo, mas Jesus é Deus, é o Verbo, Ele é a palavra. Então a gente precisa estabelecer que nível de governo Jesus exerce sobre a nossa vida. Porque se você acha que você governa a sua vida e você colocou Jesus do seu lado como um conselheiro, eu encorajo você a desistir. Porque você vai ficar lutando com Jesus a vida toda. Você vai querer uma coisa, você vai ver Jesus falar outra. Aí você fala, não, Jesus, espera um pouquinho, vou ouvir meu coração.
né? O que o mundo fala? Não, ouça teu coração. Não é assim que o mundo diz para nós? Ouça teu coração. Não, a Bíblia diz que a gente não deve ouvir o coração, tem que ouvir Jesus. A nossa forma de viver é assim, a gente reina e Jesus está sentado numa cadeira do lado, assim, um pouco mais abaixo, né? O que ele está fazendo ali? Nos dando conselhos. Não, era para ser o contrário. Jesus reina. Jesus está na cadeira mais alta e a gente está ao seu lado, seguindo, obedecendo. Ah, Gessé, então, mas o que Jesus falou? Não, todos nós já conhecemos, todos nós já sabemos. Você tem acesso, você tem a palavra. Você tem a Bíblia. Quem aqui não tem Bíblia? Pois é. Se ela for só um livro de conselhos, e você que governa a sua vida, você vai se achar no direito de seguir o que você quer e o que você não quer mais. Se todos nós acreditássemos que Jesus é Deus, nós não teríamos dificuldade em sermos seus discípulos de verdade. Se Jesus aparecesse para você hoje, Jonas, falasse assim, cara, a partir de amanhã, você vai ser meu discípulo, você vai me seguir. Você vai lá no seu trabalho, você vai fazer tudo exatamente como eu te ensinei. Se Jesus é Deus, irmãos, cara, é muita loucura. Irmãos, presta atenção nisso, é muita loucura nós como crente, como a gente vive. Irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente lê as palavras de Deus. Aí a gente dobra o joelho para orar, para pedir alguma coisa para Deus, diferente do que Ele já disse. Jesus manda a gente... Eu estou usando exemplos bem básicos, né? Não dá para falar de tudo. Hoje, ele fala assim, a gente tem que amar o nosso irmão. Ok, a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar até os inimigos, irmão. Aí Jesus falou, aí a gente dobra o joelho e fala assim, Deus, Senhor, vai lá no meu trabalho, Senhor. Mostra que eu estou com a razão, Senhor. Senhor, faz alguma coisa lá. Senhor, sou teu único servo naquela empresa, Senhor. Naquele trabalho, só eu, Senhor, só eu sou como eu sou bom, Senhor. Por favor, faz alguma coisa lá. É loucura! Irmãos, é loucura isso. É engraçado, mas é uma loucura. A gente lê Jesus e vai para falar com Deus. Cara, a gente lê o que Jesus disse. Tá claro, tá escrito. Ele deu uma ordem aqui. Aí a gente vai falar com Deus para ver se houve outra coisa, né? Se ele faz de outro jeito. É por isso que a gente conhece pouco da Bíblia. Ó, terça-feira é o último dia do CDM, né? Irmãos, vem terça-feira aqui, mas não entra, só espia. Você vai ver por que o crente padece. Nós começamos, tinha mais de 100 alunos. Vem terça-feira aqui para você vai ver. Tem meia dúzia de gato pingado. Por quê? Por que as pessoas ao longo do ano desistiram? Você, irmão, você pode ter qualquer justificativa, guarda ela com você. Por que os irmãos não vêm na terça-feira para aprender da Bíblia? Porque eles estão em casa orando, falando com Deus. Ó Deus, então, vamos lá. O Senhor me conhece, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. Irmãos, a gente lê a Bíblia para ouvir, para ver o que o Senhor está falando. Aí depois a gente dobra o joelho para falar com Deus. Como se fossem duas coisas totalmente diferentes. Como se fossem duas coisas totalmente distintas. Na verdade, irmão, a gente não segue nenhum nem outro. A gente segue a gente mesmo. Jesus é só o curandeiro. É só o fazedor de milagre. Irmãos, eu juro para você que eu não ia falar isso hoje.
Então Jesus é só... Para muitos, irmãos, Jesus está na cruz ainda. Para muitos, o Jesus ficou na cruz. A gente vive naquele Cristo que morreu naquele dia na cruz. Teve uns diazinhos a mais que ele apareceu de novo, que a gente gosta também, mas acabou. Dali para frente, nós continuamos governando nossa vida, mas agora nós temos bons conselhos para seguir. Isso, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. A gente acha que engana Deus? Não, nós estamos nos enganando. Firmando numa religião. Não, irmãos. Deus não é uma religião, Ele é Deus. Ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Se Jesus fosse Deus, a gente não escolheria qual lei obedecer, porque Ele é Deus. Se Deus aparecesse para você hoje, ó, o irmão do cabelo grande aqui, bem cuidado, sempre bem arrumadinho, né? Se Deus aparecesse e falasse, amanhã eu quero que você raspe o cabelo, na hora, claro que sim, porque é Deus, irmão, Deus, você não precisa gostar, não é? Tipo assim, eu não ia precisar gostar do que, não gostei muito do que Deus falou, não, Ele é Deus, irmão, a gente vai ali mesmo que, né? Se Jesus é Deus, a gente não escolhe qual mandamento. A gente não avaliza, a gente não faz conta. Irmãos, quem é que não quer servir a Deus? Irmãos, quem é? Agora eu vou te falar, quem é que não quer obedecer a Deus? Quem é que não quer servir a Deus, irmãos? Eu sei que você quer. Eu sei, isso eu tenho certeza. É só a nossa visão que precisa ser ajustada. É só conhecer a Jesus, o verbo. Bota lá de novo, João. João 1:1. Dizem que a Bíblia começa aqui, né? O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. Jesus, aquele que nós cantamos, mas não obedecemos. Aquele que nós colocamos ele na camisa, no adesivo, no nosso carro, mas não obedecemos. Se Jesus fosse Deus, a gente não se importaria. A gente não ia, gosto, não gosto, não. Tu lembra de Nicodemos? Nicodemos foi lá na calada da noite, escondido, conversar com Jesus. Então, me explica. Me explica melhor esse negócio. Jesus não era Deus. Ele podia até simpatizar. Não sei se Nicodemos se converteu depois ou não. Não estou julgando isso. Até porque eu não estou falando dele, estou falando de nós. Amém? Vou repetir, eu não estou falando deles. Nem de Nicodemos, nem do Pedro, nem da multidão. Estou falando de nós. Nicodemos vai lá, então, me explica aí como é que funciona. Né? Como é que é esse negócio aí? Irmãos, como é que é esse negócio? É porque Jesus não era Deus. Não era o verbo encarnado. Vamos lá. Livro de Gênesis. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Ageu, né? Ageu. Disse Deus... Irmãos, presta atenção. O verbo estava com Deus. Tudo que foi feito, não foi feito sem Ele. Ok? E disse Deus, haja. Irmãos, até a criação obedece a Deus. As plantas, a terra obedece a Deus. Terra, produz os seus frutos. É Deus falando. Haja, mas é que a palavra do Senhor tem poder. Não, a gente só usa esse versículo quando a gente quer que a palavra de Deus tenha poder para resolver uma situação nossa. Irmãos, eu sou crente velho, irmãos. Não vão me enganar. Todos os jargões de crente eu conheço. Eu nasci, meu pai já era pastor de igreja. Cara, a primeira palavra que eu aprendi, minha mãe ensinou, Jesus te ama. Eu aprendi a falar, Jesus te ama. Não tem como.
Então, não, mas o poder, o sangue de Jesus tem poder, a palavra do Senhor tem, Senhor tem, a sua palavra tem poder. Não, irmãos, a gente só usa isso quando a gente quer o poder de Deus para mudar uma situação nossa. Agora, por que a gente crê no Deus que disse haja luz e houve, o Deus que disse aconteça e aconteceu, o Deus que criou as coisas a partir do nada, a gente crê na palavra dele, mas quando ele diz, ame seu irmão, perde o poder? Não, não perde o poder, é que não é a mesma pessoa para nós, não é a mesma pessoa. Cara, imagina Jesus, passou por Mateus, pelos discípulos, falou assim, segue-me. Por que aqueles caras seguiram? Porque é o mesmo poder da palavra que disse haja. É o mesmo poder da palavra que disse haja. Para os discípulos não tinha diferença. O mesmo que falou haja luz, o mesmo que disse que o mar ia se abrir, é o mesmo que falou segue-me. Por que a gente é seguidor de igreja e não de Jesus? Por que a gente é seguidor de religião e não de Jesus? Porque a gente está à procura de uma religião que seja segundo os nossos próprios desejos, gostos, vontades. Então o Deus que disse haja luz, pô, que legal. Mas o Jesus, pobre, manso, simples, humilde, que falou, segue-me, obedece-me, sujeitem-se, amem, perdoe. A gente faz contas, né? A gente analisa. Quando o Senhor falou ame o seu irmão, a gente não lembra de quem Deus é, a gente olha para o irmão e fala, não, esse merece meu amor, esse aqui não, aquele ali eu amo. Aquele é um cara legal comigo, aquele eu amo. Então, a gente não olha para a ordem, a gente olha para nós. E a gente mede a partir do que nós queremos, não de quem disse. Porque se ele fosse Deus, eu cortava o cabelo, eu postava a roupa vermelha, eu comprava o cavalo, eu perdoava, eu amava. Então, sem amor, se Jesus não é Deus, por isso que a gente é tão fraco no nosso relacionamento com a presença. Se fendesse os céus e descesse. A gente não quer a presença. Porque é muito chato ter um cara igual Jesus junto com a gente, falando no nosso ouvido toda hora, perdoa, ama, não sei o quê, o último é o primeiro, o que perde é o que ganha. É chato, é insuportável. A gente quer ganhar a vida, esse cara falando no nosso ouvido aqui. Então é melhor vir no culto de domingo, né? É melhor de vez em quando fazer alguma coisa, né? Para a gente ser bonzinho para ele. Não é relacionamento que a gente quer. E se a gente não quer relacionamento, então para que clamar pela presença? Porque eu não quero a presença. Eu não quero. Na verdade, irmãos, quando a gente fala no sentido de presença, não é Jesus nos seguir. Jesus vai onde eu estiver. Não, na verdade, é o contrário. É a gente que se torna um seguidor dele. Mesmo trabalhando lá no meu trabalho, no meu negócio, na escola, na minha família, mesmo em tudo que eu faço, eu sou um seguidor de Jesus. O problema é que a gente quer que Jesus siga a gente. Jesus é tipo um anjo da guarda, né? É tipo o anjo da guarda. Irmãos, anjo da guarda, ele não serve para nada, a não ser para um livramento, né? Tipo, vai acontecer tal coisa. Eita, meu anjo da guarda aqui que me livrou, né? Jesus é mais ou menos assim. Ele está com a gente todos os dias para livrar a gente de alguma coisa. Não, mas é a gente que segue Jesus. Se ele fosse Deus, para nós o seguiríamos, sem questionar. Por isso que a gente ora tanto sobre, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, nos dá uma revelação de Cristo. Gessé, mas que chatice, todo dia é revelação de Cristo, revelação de Cristo. Claro, para ver se a gente se converte de verdade, porque senão Jesus é só o anjo da guarda, o homem dos bons conselhos, aquele cara bacana. Jesus não veio apenas ensinar boa conduta. Eu conheço pessoas que não servem a Jesus
e são boas pessoas. Conheço pessoas que não servem a Jesus e têm bom caráter. Pagam suas contas em dia, amam suas esposas, amam seus filhos. Eu conheço. Por isso, se para você Jesus é só alguém que veio te dar a regra, se Jesus para você é só alguém que veio para você obedecer as regras e se sentir tão orgulhoso por isso, você não precisa disso. Basta uma boa criação que teus pais te deram, você vai aprender a pagar tuas contas, a respeitar os mais velhos. Cara, um bom ensino de cara. Jesus é muito mais do que isso. Ele é Deus. Jesus não veio apenas manifestar o quem Deus é. Não, Jesus manifestar o caráter, os ensinos. Jesus não veio apenas trazer em palavras. Ele é a própria palavra. Amém? Que silêncio, gente. Eu tenho ficado muito pensativo sobre isso nesses dias. Tenho feito uma reflexão, meditando nisso. Até porque você sabe, quem me conhece sabe, irmãos, eu sou o primeiro a ser pregado. Eu venho aqui para falar para vocês só para eu não apanhar sozinho de Deus. Né? Eu venho aqui e falo para vocês também, mas eu sou o primeiro a ser pregado. A palavra sempre é primeiro para mim. Eu não estou aqui para dizer que vocês estão errados. Eu estou aqui assumindo o meu erro. Deus quis me colocar nesse lugar aqui, de estar compartilhando, ensinando as Escrituras, e eu acho bom, né? Poder, se o Senhor está nos levando a um desenvolvimento, eu acho que talvez essa é a nossa missão, ajudar a desenvolver os nossos irmãos, a Igreja de Cristo. Mas eu também estou aqui, irmão, na mesma condição. Humilhado, pensativo, reflexivo, de quem Deus é para mim de verdade. Que lugar Ele ocupa? Qual o efeito de suas palavras sobre a minha vida? Qual o efeito dos seus ensinamentos? Quem está na cadeira de governo de verdade? Vamos ler o texto que o Bu leu aqui de novo? Anotei aqui. Gênesis 4:9. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Irmãos, é a pior resposta que uma pessoa poderia dar na face da terra. Na verdade, não é que a resposta está errada, né? É que a essência dele está errada. Lembra, não estou falando de Caim e de Abel. Amém? Estou falando de nós. Onde está Abel, seu irmão? Não sei. Tem alguma coisa eu com ele? Não sou responsável por ele. Caim fez assim, ó, olha para mim. Caim fez assim, ó. Né? Deu com os ombros, né? 1 João 3. 1 João 3, do 10 ao 16. Cara, é muito forte, né? Depois que a gente entende uma coisa, a gente vai ler a Bíblia, fica diferente, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica justiça não é de Deus. Nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. Não como que Caim amou seu irmão? Como é que foi o relacionamento de Caim com seu irmão? Não como Caim.
que era do quê? Do maligno, e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más. E as do seu irmão? 2 filhos, filhos de Deus e filho do diabo. Filho de Deus que pratica a justiça, que ama, e filho do diabo. Que matou Jessé? Não. Não, Jessé, peraí, a Bíblia está dizendo que Caim matou seu irmão. Mas por que ele matou? Porque não tinha responsabilidade sobre o seu irmão. Quem tem 2 filhos aqui? Vitória, você mataria o Levi? Não. Quando você precisa sair de casa, Anderson, já precisou sair de casa e pediu para ela cuidar do Levi? Precisou? Ela tem responsabilidade? Alivia, né, Anderson? Eu não estou falando. Mas esse é o problema, a gente mede segundo a nós mesmos, né? A gente sempre mede o Anderson. Sabe qual é o problema? A gente mede o outro por nós, né? Então tu olhou para ela e falou assim, não, ela não faz bem feito como eu, né? Mas ela ama, cara, poxa. Deixa eu usar outro exemplo aqui, o Anderson não deu certo. Yasmin. Gente, por que Caim matou seu irmão? Porque ele não tinha responsabilidade. Caim, cadê seu irmão? Eu não sou responsável por ele. Irmãos, ninguém mata se tem responsabilidade. Ninguém mata se ama. Você nunca vai ver alguém que ama ir lá matar. Alguém que tem responsabilidade mata. Você mata por ciúme. Não, o cara que mata ciúme é porque ele ama mais a si mesmo. Ele não quer ficar sem aquela pessoa. É por isso que ele mata, não é porque ele ama o outro. Se ele ama o outro, ele libera, fala, vai ser feliz. Eu te amo tanto, vai viver, vai ser feliz. Aí ele vai lá e mata. Por quê? Porque ele se ama. Então por que alguém mata? Não é porque, matei é do mal. Não, é antes. É porque não se sente responsável. Cadê seu irmão, Caim? Mas eu não sou tutor dele, eu não sou responsável por ele. Vamos lá. Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Uau! Quem não ama? Quem não ama? Volta ali, João, volta. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos uma nova criatura. Por que é a partir de Jesus que a gente é uma nova criatura? Por que é no amor uns aos outros que se manifesta que nós somos filhos de Deus? E por que nós sabemos que amamos porque passamos da morte para a vida? Porque o nosso exemplo de amor não sou eu, não é você, não é nossos pais. Lembra que Jesus falou? Falei isso há 2 domingos atrás. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Mas esse mandamento não é novo, Jessé. É novo porque Jesus disse, como eu vos amei. O amor da lei era um amor baseado na nossa experiência de amar. Nós somos limitados em amar. Mas como é que o amor de Jesus é? Como que Jesus ama? Então, é nisso que nós sabemos que passamos da morte para a vida. É quando amamos. Porque agora o nosso exemplo de amor é Cristo. Porque Ele disse, ame uns aos outros como eu vos amei. Quando a palavra diz como, a Bíblia não diz é do seu jeito. Ame os seus irmãos do seu jeito. Não, Ele diz, ame os seus irmãos como eu vos amei. Próximo. Todo que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Como o amor se revela? Como que o amor é conhecido? Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a vida
pelos irmãos. Quando Jesus encarnou, o texto que nós tanto gostamos de Romanos 8, 29, quem fez CDM aprendeu. Nós entendemos que Deus tem um propósito desde a eternidade. Deus tem um propósito desde sempre. E esse propósito se manifestou em vida e a partir de Cristo. Qual é esse propósito? O propósito é... Colocou aí, João? Bora. Pois o que os conheceu por antecipação, de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre... O que é um primogênito entre muitos irmãos? É uma família. Qual o propósito de Deus? Irmãos, o propósito de Deus manifesto em Cristo por meio da igreja é: Deus deseja fazer de nós uma família. Se Jesus é Deus para nós, essa vontade se torna inegociável. Você acha, irmãos, que a gente vem para a igreja para se relacionar com os nossos irmãos atrás de uma família, ou a gente vem para a igreja porque quer agradar a Deus, a gente quer fugir do castigo de Deus, ou porque... O Senhor nos deu a responsabilidade, irmãos, de edificar as nossas relações atrás de desenvolver uma família para o Pai. E essa é a nossa maior responsabilidade. É aí que está o nosso maior trabalho, o nosso maior exercício. É aqui que devemos gastar a nossa maior energia. Porque Ele é Deus. E essa é a sua vontade. E diferente de um ditador que impõe a sua vontade, nós temos uma confiança que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, mesmo que não faça sentido no momento, mas se Ele é Deus e Ele é bom, cara, não importa o que minha carne sente, o que o meu coração sente, não importa se minha mente está ofendida ou não, eu sei que no final vai fazer sentido para mim, porque Ele é o meu Deus e Ele é bom. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina nosso Pai que está no céu. Então para que duvidar? Porque quem governa nossas vidas é o nosso coração. É o nosso coração que governa. É um bom dia para falarmos disso, né? Vamos ceiar? Fique de pé comigo.